Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Diga. Eu tenho uma dúvida, desculpa. Diga uma dúvida, qual a dúvida? Pra onde eu olho? Essa é uma dúvida importante. Mas vamos manter essa entrada do podcast assim, que eu achei maravilhoso. Você pode olhar pra gente que tá se conversando aqui. Aí caso você queira dar uma bronca ou falar com alguém especificamente que vai estar assistindo, aí você olha lá na câmera, Ali. em cima do monitor. Tá bom. Isso. Onde Então, tem um rabinho de gato ali. Pera. Antes de continuar com o nosso podcast, eu tenho um anúncio a fazer. Finalmente temos um patrocinador para o podcast do Violino Didático. E é com muito prazer que a gente tem aqui como parceiro agora, como patrocinador, a Oliver Strings, que é uma loja online que também tem loja física em São Paulo, mas entrega para todo o Brasil e vende violinos, acessórios, jogos de cordas. Uma das coisas muito legais da Oliver Strings é que todos os violinos que são comprados na loja chegam na sua casa já ajustadinhos, com cavalete na altura correta, alma no local correto, pestana da forma correta, e tem violinos ajustados por luthier a partir de R$600, por volta de R$600, e você consegue desconto utilizando o cupom Violino Didático. É só utilizar o cupom Violino Didático antes de finalizar a sua compra que você vai conseguir um desconto legal lá na loja. Então sempre que for acessar Oliver Strings, eu vou deixar o link no comentário fixado aqui, utilize o cupom Violino Didático, lembrando que precisa de cordas? Tem na Oliver. Precisa de espalheira? Tem na Oliver. Precisa de arco? Tem na Oliver. Muito obrigado, Oliver, pela parceria. Use o cupom Violino Didático e continue com o nosso episódio. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático, o podcast sobre o violino mais real dessa internet e um dos poucos, na verdade, que existem no mundo. Estamos aqui com um prazer inenarrável de receber ela, professora, violinista, coordenadora, diretora, mestre, Nicole. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Gia, muito obrigada. E coordenadora de uma das grandes instituições de ensino de música desse país. Pois é. Que instituição é essa? O Guri, né? Guri, que maravilha. Pra quem tá... por um acaso não teve o prazer de te conhecer ainda, além de ser coordenadora do Guri, quais são as suas atividades hoje em dia musicais? Bom, no momento eu estou me preparando para prestar o doutorado, né? Se Deus quiser, nos próximos anos eu vou entrar nessa trajetória. Doutora Nicole. É um sonho que eu gostaria muito de realizar. Além disso, eu trabalho como coordenadora pedagógica da área de cordas friccionadas do Guri. E sempre estudando violino, né? Não adianta. A gente tem que estar em casa, tem que estar tocando alguma coisa, pelo menos, né? E nem que seja por diversão. E basicamente é isso. E temos aqui também uma mulher maravilhosa, a gestante mais linda do universo, Nana Matias. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Melhor agora olhando pra você. Ai, meu Deus. Gente, eles são muito fofos juntos. E temos aqui também a participação do nosso incrível Arno Turbo Forte, que vocês podem escutar esse lo-fi no fundo. É o nosso... Mentira, dessa vez não é o Arno Turbo Forte. Qual que é o nome desse daí? Não faço ideia, vamos ver. Springer Midea. É o Springer... Mídia. Esse daí. Esse é o nosso convidado de hoje, que vai estar aqui o tempo todo, vai ser o que mais falante, provavelmente. Porque pra quem não acompanha, lá na outra, existe uma outra rede social também que o Violino Didático é bem ativo, o estúdio mudou de lugar. E agora ele é numa mini sauna. É uma mini sauna aqui. E aí, assim, o fato de não ter janelas dentro de um estúdio dificulta um pouco, né? E aí, por isso que a gente está com essa presença especial até instalar o ar-condicionado. Que já chegou, falta só instalar agora. Só que aí você pensa, o ar-condicionado chegou num período dos mais quentes da história da cidade de São Paulo, da região metropolitana. Saiu uma matéria recentemente que essa semana vai chegar a sensação térmica de 70 graus. Delícia! Que maravilhoso! E aí chegou o ar-condicionado, aí você tem que agendar com o técnico. Que técnico que vai ter horário pra agendar tão cedo, justamente por causa desse mesmo motivo? Pois é. Enfim, então... ele comprou ar-condicionado, gente. Posso te indicar uma pessoa, talvez. Mais barato que tinha na internet ali, entendeu? Não era mais barato, não. Eu me mimei. Não, mas não é o mais caro, vai. Não era. É um ar-condicionado normal, é um LG normal. Você se sentiu mimada. Não, mas é que nessa condição, você ter um ar-condicionado, querida, até eu me sinto mimada. Eu nem gosto. Muito bem. Nicole, coordenadora do Guri. É de alguma divisão específica do Guri?
Eu cuido da área de cordas friccionadas. Cordas friccionadas. Isso. O que exatamente um coordenador de cordas friccionadas de uma instituição gigante como o Guri faz no dia a dia? Planilhas. Olha, eu me identifiquei. Brincadeiras à parte, a coordenação pedagógica do Guri, ela está se construindo junto com o próprio projeto, né? Então, assim, o Guri cresceu muito nos últimos anos. A gente atualmente deve estar com mais de 400 polos espalhados pelo estado de São Paulo. 400 polos. É Nossa, muita na minha época coisa. era 160, olha isso. No interior, né? Exatamente. E aí agora Esses a gente 400 são atua... coordenados pelo mesmo centro operacional, vamos falar Exatamente, pela sede que fica ali na EMESP, que é a Escola de Música de São Paulo. Uhum. Então a gente fica no 5º andar. Quem quiser visitar, Ok. fica à vontade. É o andar administrativo chique lá que você vai pra resolver BO. Chique. Eu vou lá só pra tomar um café. Não, pode ir, eu vou adorar receber vocês. Fiquem à vontade. Então, a minha função está se construindo, assim, junto com esse crescimento, né? Então, num primeiro momento, a gente tinha uma atuação bem direta com os educadores, com a supervisão educacional que fica nas regionais. O Guri está dividido em 11 regionais agora. E aí, aos poucos, a gente está ainda colocando algumas coisas para a supervisão, outras coisas estão ficando com a coordenação, e isso está se construindo onde que vai terminar a atuação de cada um, começar a atuação do outro. Mas, basicamente, eu preciso, sim, estar ali ciente do que está acontecendo, né, nos polos que tem as aulas de cordas friccionadas. Também algo que faz parte da minha atribuição e que é uma das partes que eu mais gosto, é a parte da formação de equipe. Então, convidar quem que eu vou convidar, pensar no que a gente vai trazer de assunto, isso tudo é bem presente no meu dia a dia. As questões de compra de acessório, compra de instrumento, lidar muito assim com... Qual luthier que vocês vão deixar rico esse semestre? Não é? Ou seja, se eu no ia seu adorar. polo você tem que fazer pedidos, é pra ela. Não é bem pra mim, mas vai cair no meu Vai cair lá e-mail. ali. Exatamente, vai acabar passando por mim, às vezes você nem Imagina, vai saber. Você luthier aí, você tá... quase não tá fechando as contas. Imagina. Aí toca o seu telefone, é o Guri. Sorriso, sei lá. Então, que eu tenho aqui gente. 300 violinos Oi, pra Nicole. ajustar. É que na Tudo verdade bom? é licitação, eles têm que se inscrever. Como que funciona, assim, pra quem tá ouvindo? Não vou saber explicar Por cima. com detalhes, mas eu sei que abre uma licitação no site e aí as pessoas se inscrevem, dizendo que elas conseguem atender aquele pedido. E é basicamente um leilão também, né? E é Pra um leilão, valor mais baixo, no caso. exatamente, exato. Nem sempre. Ok. Eu até onde posso estar enganada sobre as licitações, mas tem a ver a qualidade do que vai ser entregue, a velocidade que aquilo vai ser entregue e aí Tem o valor do que milhares aquilo de vai ser questões. entregue. Né? Porque eu sei que hoje o Guri divide, né, os pedidos quando vem entre luthiers, etc, manda uma quantidade. Porque não adianta você fazer maravilhosamente bem num preço acessível, mas entregar daqui 2 meses, 3 meses, Em algumas situações 4 meses. tem essa questão. Caramba. E aí você tem que ficar coordenando a planilha pra ver quem tá fazendo ou quem não tá fazendo o que devia estar fazendo. Não, eu não preciso fiscalizar ninguém, graças a Deus. Ok. É um trabalho muito mais de orientação. Então, eu tenho uma supervisão educacional. Essa supervisão, o supervisor é o cara que vai no polo. Eu vou no polo, mas eu vou com bem menos frequência. O supervisor não, a ideia é que ele esteja lá pelo menos uma vez no semestre. E ele vai ter um contato bem direto com os educadores. E aí eu tenho um contato mais direto com esse supervisor. Então ele vem e ele reporta para mim, olha, na minha regional a gente está com um educador que ele está com uma dificuldade assim, assim, assado. Então eu vou ajudar ele a pensar numa estratégia para que ele possa conversar com esse educador e aí eles resolvam aquele problema. Uma cadeia de comando, digamos assim. Né? Tem... Uma certa hierarquia de alguma forma, né? Exatamente. Agora, eu fico me perguntando, assim, e uma pergunta 100% aberta pra você discordar, me dar bronca e falar o que você quiser falar. Isso, claro, quando fica gigante como é o Guri, é difícil ter contato com todos os professores. Quantos professores são de cordas? Devem ser 150. Imagina, seja difícil manter o contato direto com 150 professores. Sim. Ainda assim, nessa linha de, tipo, coordenador, supervisor, talvez mais alguém, professor, não tem muita coisa que se perde e tempo que se perde nessa distância da informação? Tipo, telefone sem fio.
Eu acredito que sim, acredito que tem as suas dificuldades, né? É um modelo de gestão e é um modelo de gestão escolhido pela instituição. Ele vai ter prós e vai ter contras, né? Eu não conheço outro, porque quando era professora, eu fui professora do Guri por 10 anos e já era assim, então para mim... Você foi aluna do Guri também? Não, eu fui só professora. Ok. Então assim, é um modelo que a gente tem atualmente. Eu acho que sim, existem coisas que se perdem, né? Existem vínculos que não se criam. Eu sinto muita falta disso. Então, eu até brinco com os supervisores. Eu falo, quando você vai falar de um educador, traz a foto dele, por favor. Pra gente saber quem é a pessoa. Pra eu, pelo menos, assim, sei lá, Gabriel. Gabriel Gabriel do violino. Qual Gabriel do violino? 300 Gabriéis. Exato. Eu tento, assim. Grande parte dos educadores... Eu percebo que eu conheci muitos deles nos cursos Suzuki, nos cursos do José Márcio. Então, tem um pessoal que eu conheço, isso me dá um quentinho no coração, assim, no E é bom saber que são pessoas, então, que estão interessadas em ensinar melhor. Porque senão não estariam nesses cursos. Eu, assim, sou suspeita, mas eu acho que eu tenho a melhor equipe. Que maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dos professores. Que muito mesmo. E como você chegou... A conversa ela não é linear, né? Tipo, exatamente. E a gente vai chegar nos momentos de como você iniciou no violino. Mas eu quero saber como você chegou à coordenadoria do Guri. Então, foi um processo seletivo, né? Como eu disse, eu fui professora do Guri por 10 anos. E o meu chefe foi promovido. E aí, quando ele foi promovido, abriu o processo seletivo para a vaga dele. E, na verdade, era para a vaga dele. E a Santa Marcelina tinha acabado de começar a gerir todos os polos do Guri, tanto capital quanto interior. Então, era para a vaga dele ou para a vaga do interior, as duas fazendo a mesma função. Eu fiz as duas provas, no caso. E aí, eu fui aprovada e a instituição preferiu que eu fosse colocada no contrato do interior. A gente trabalha hoje de maneira unificada, mas só a título de contratual, né? Num primeiro momento, eu passei a trabalhar só com a equipe do interior e agora eu trabalho com as duas equipes, tanto capital quanto interior, litoral, Fundação Casa. Direto de professora para coordenação, passou como supervisora. Você foi de professora, fez a prova e passou para coordenadoria. Exatamente, porque na capital a gente só tinha professor e essa vaga, que tem o nome de supervisão. Tem uma questão de nomenclatura que ainda precisa ser atualizada. Então, eu fui de professora para chefia de cima. Hoje, a gente tem o professor, o supervisor e o coordenador. Entendi. Então, eu não passei pela supervisão, que é a supervisão que a gente tem atuando hoje. E o que mudou na sua visão enquanto aponta, né, que é o aluno aprendendo lá, quando você estava agora coordenadora? Porque, beleza, uma coisa eu sou professor lá e eu tô vendo que tem uma série de coisas que na minha cabeça precisam, que seriam melhor de uma determinada forma, e outra coisa é você entender como a máquina funciona, de verdade. Então, assim, eu entendo o que você está querendo dizer, jovem guaxinim, mas isso não vai funcionar para outros 400. Nossa. Eu não sei se eu vou saber te dizer alguma coisa específica. Eu acho que uma coisa que eu consigo certamente identificar que eu mudaria na minha prática como professora. Não é exatamente o que você perguntou, mas é uma mudança que certamente, se eu voltasse um dia para a sala de aula de ensino coletivo, eu faria isso diferente, que é a questão do educador regente. De em algum momento você estar à frente da turma, regendo a turma, enquanto a turma toca, ao invés de você tocar com eles o tempo todo. Eu não tinha esse hábito. Nossa, agora você acabou de escancarar que eu não faço a menor ideia como funcionam as aulas do Guri. Porque é verdade, eu não sei como funcionam as aulas do Guri. Porque na minha cabeça era assim, como você falou. Não, com o professor regendo. Na minha época não eu necessariamente. tocava com os alunos. Na minha época eu acho que... Como é uma aula padrão, modelo de aula padrão de alguém que... Do que tá no PPG, não necessariamente o que acontece na sala de aula. Não. Eu quero saber o padrão do que acontece na sala de aula. Como é a organização da aula? Eu acho muito difícil a gente falar sobre padrão quando a gente tem 400 polos. Não, mas essa é a primeira coisa. Você tem 400 polos e 260 faz mais ou menos dinheiro, temos um padrão. Aí que tá. No Guri, né, no geral, na Santa Marcelina, a gente não tenta deixar as coisas padronizadas para que todo mundo faça tudo igual. A gente tenta respeitar a individualidade de cada educador, para que cada um possa imprimir um pouco de si na aula.
Então, não significa que eu vou em todos os polos e em todos os polos eu vou ver o professor fazendo determinado exercício. Eu não tenho esse padrão mesmo. A gente quer que o professor faça o exercício que ele decidiu que é melhor para aquela turma com aqueles alunos. Nossa, agora vem o Jean chato. E se esse professor ou esse exercício só é ruim? A gente tem o nosso processo de formação e a gente espera que o educador esteja aberto para ouvir. Porque nas formações o professor mostra também, né? Pelo menos nas formações que eu participei da época, a gente podia tanto mostrar como a turma trabalhava, como trocar com colegas, né? De tipo, olha, eu faço isso, o que você acha? Ah, eu faço isso. Nossa, poxa, eu acho que isso que você faz é mais legal do que eu faço. Então, eu acho que as formações do Guri, elas são, os processos para os professores são muito importantes. Não necessariamente pelo só que porque você vai lá para aprender, não é só isso. É pelo processo de troca com os outros educadores, de às vezes ver que o que você acha que é incrível é só uma bosta. Nossa, acontece. Eu aprendi muito nas formações, de achar assim, tipo, nossa, eu acho que isso... Aí vinha alguém e falava um negócio e falava, caraca, isso aqui é muito mais legal. Muito mais simples, funciona muito mais rápido. Todos os professores passam por essas formações. Sim, hoje a gente tem formações que elas acontecem, que nem a gente teve agora em janeiro 2 semanas de formação. E as formações que a gente propõe, elas atualmente são todas online. Quando você fazia, acredito que tinha mais coisas presenciais. A gente tem optado pela modalidade online. E aí a gente perpassa não só questões pedagógicas específicas da área, mas questões de educação musical e de caráter socioeducativo. Então a gente teve agora, por exemplo, formações sobre violências, sobre os tipos de violência, como identificar... de que maneira a gente consegue, dentro do Guri, ajudar uma pessoa que possa estar numa situação de violência. A gente teve formações sobre metodologias ativas, que foi uma das minhas favoritas. O que seria uma metodologia ativa? É uma forma de você ensinar que é baseada no fato de que o aluno é o centro do aprendizado e que vai haver uma troca entre professor e alunos. O professor não é detentor do conhecimento. Então... Por exemplo, o formador que veio, o nome dele é José Moran. Ele não é músico, ele é um pedagogo. E ele veio falar sobre isso através do olhar da educação, para que a gente tenha contato com essa temática e possa adaptar isso dentro da nossa sala de aula. Ninguém espera que a gente pegue ali o que ele falou e faça exatamente dentro da sala. O que ele tá falando. Mas é uma forma de pensar, né? E que muda tudo. Se você é um professor e você acredita que você tem que estar na frente da turma, você sabe tocar violino, então tudo que você tem para ensinar é só você que tem para ensinar, a sua postura vai ser uma. E quando a gente está falando de um programa que atende crianças de áreas vulneráveis, de áreas rurais, e extremamente diversificadas, porque você vai ter de tudo dentro da sua sala de aula, não tem como você ter essa postura. Você precisa ter um olhar para aquele aluno, para reconhecer as potencialidades dele, trabalhar a partir daquelas potencialidades e garantir o desenvolvimento. Talvez eu esteja olhando de uma visão muito musicista. Assim, para mim, o resultado é o aluno tocando. Só que quando a gente fala de um projeto como o Guri e outros nesse mesmo sentido, talvez o aluno tocando ou não é só o pano de fundo para mudanças muito mais profundas na vida daquele aluno, que não necessariamente passam pelo instrumento, mas não necessariamente têm a ver com o instrumento. Com certeza. E eu gostaria de deixar muito claro que isso não significa que o aluno não vai tocar. Sim, claro. Mas não é essa... talvez não seja essa a intenção principal. É mais usar isso como uma ferramenta para uma série de outras questões. Sim. Acho que a proposta do próprio Guri, né, é muito nesse caminho. E você sabe como que surgiu o Guri? Ele surgiu em 1995. É um programa do governo, né? Então, é um programa do governo que foi aberto em 1995. Assim, eu imagino, um programa do governo, mas eu não consigo ver o governador... Precisamos de aulas de violinos nas periferias. Alguém teve que encher o saco dele. Não, mas é que eu sei que foi o Mário Covas, né? O Mário Covas, ele... Se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas é o que eu me lembro. A gente tem vários ouvintes que são enciclopédias ambulantes. Se você é um desses ouvintes enciclopédia ambulante, deixa nos comentários. Obrigada. E sim, foi uma proposta de trazer... Tinha um pouco dessa ideia salvacionista, né? Na época da criação. Do tipo, você vai tirar a criança da rua e vai colocar ela para fazer aula de música, né?
E hoje a gente não tem mais esse viés salvacionista, ele não Apesar faz... de meio que não é uma mentira total. Não é a questão de ser mentira, é a questão da proposta. Tá. Uma coisa é você se propor a salvar as pessoas porque elas são coitadas, porque elas precisam de ajuda. A outra é você acreditar que a música é um direito, que cultura é um direito. E que como é direito, todos devem ter acesso. Entendi. Então, hoje o Guri ele se posiciona muito como política pública nesse sentido. A gente não está ali fornecendo um serviço. Não é tipo, eu vim aqui te ajudar. Não, é seu direito. O Estado ele tem a responsabilidade de garantir que você tenha esse acesso. A gente só está vindo aqui para cumprir o que já é seu. De tudo que você viu enquanto professora do Guri, qual foi a coisa mais assim que te vem à memória impactante? Impactante em qual sentido? Em qualquer sentido que venha à sua cabeça. Porque, nossa, aí a gente vai ter o impactante da diferença da minha vida para o que eu estava lidando, a gente vai ter o impactante da profissionalização, a gente vai ter vários impactantes. Eu quero todos. Bom, então vamos começar com a minha história favorita. Acho que é isso. Não tem como eu vir aqui e não falar dela, né? Eu comecei a trabalhar no Guri em 2014. O primeiro polo que eu dei aula foi o polo Navegantes. Pessoal do Navegantes, vocês sabem que vocês moram longe. Eu nem sei onde é Navegantes. Navegantes pra mim é um aeroporto lá de Santa Catarina. Não, Navegantes ele fica no cantinho do céu. Não ajudou, né? Não. Pois é. Tem a estação Grajaú. O Navegantes vai ficar uns 30, 40 minutos de carro. Ah, ok, tá. Da estação Grajaú. É muito longe, gente. Eu ia fazer uma piada, mas existe um lugar onde Judas perdeu as botas e aí Navegantes é onde ele perdeu as meias, que eu é bem falava mais isso para frente. todos os alunos. Isso tá na minha dissertação, inclusive. Viu? Não precisei nem ler, mentira. Que eu comecei a trabalhar nesse polo, era muito longe. E tudo bem, né? O Guri foi meu primeiro emprego e tudo certo, vamos lá. Eu adorava ir pro polo. 2014, se você quiser falar, que idade você tinha? 22. 22 anos, ok. Isso. Jovem Nicole. Bem jovem. E super inexperiente também, assim, me vi no ensino coletivo. E eu ia para o Navegantes, dava minha aula, trabalhava também no ACETEL, que é um polo que foi fechado há alguns anos, mas ele ficava na cidade de Tiradentes. Então, eram 2 polos que eram distantes e eles eram de bairros extremamente diferentes e realidades extremamente diferentes. E a minha questão no Navegantes era que eu precisava sair muito cedo, assim. Não importa, eu morei em vários lugares enquanto eu trabalhei lá, de todos eles eu tinha que sair às 5 da manhã de casa. E eu ia de carro, então eu chegava rápido. Então eu chegava às 6 e eu dormia no carro. Porque era melhor do que sair. Que horas Porque você se tinha eu que estar lá? saísse às 6 eu não chegava às 9, que era a hora que começava a minha aula. Então era bem engraçado, porque eu tinha que ir, eu dormia no carro, tinha um esforço da minha parte. E numa dessas idas eu estava no semáforo, puxei o freio de mão com muito sono e dormi. Não aconteceu nada, não foi um acidente, mas aí todo mundo buzina e tal. Aí eu, ok. Cheguei no polo, falei, eu acho que já deu. Já estava lá 2 anos, falei, acho que não dá mais, eu preciso sair do Navegantes. E foi muito engraçado, porque eu cheguei, eu pensando nisso, eu avisei meu chefe, falei, olha, eu tô pensando, tô precisando, não foi legal, eu acabei adormecendo a caminho, fico preocupada. E aí eu cheguei naquele dia e tinha uma aluna que ela tava no cantinho me olhando diferente. Ela viu você dormindo no semáforo. Não, aí ela me olhou diferente, assim, eu falei, o que foi? Aí ela falou, eu quero ser violinista. Eu liguei pro meu chefe e falei, cancela. E eu fiquei mais 2 anos no Navegantes. Ó, você quer falar o nome dessa aluna ou não? Sim, Kathleen Pinheiro. Kathleen Pinheiro, minha sua estrelinha. culpa, tá? Sua culpa dela Ela ter dormido sabe. mais 2 anos no semáforo. Ai, meu Deus! Mas a história não termina aí, né? Porque a Kathleen, a gente começou então uma preparação para que ela pudesse ser violinista. E como eu disse... Quando a gente fala ser violinista de profissão, trabalhar exatamente, com isso. Exatamente. E eu fui muito honesta com ela. Eu falei, eu não faço ideia de como fazer o que você está me pedindo. Eu nunca tinha trabalhado com ninguém pensando em profissionalização até então. E eu falei para ela, eu posso testar o que eu quiser? E ela falou, pode.
E foi muito bom porque não foi só a Kathleen, foi a mãe, foi o pai, foi a irmã. Todo mundo se envolveu. Todo mundo, né? Que Eu lindo. até hoje eu tenho muito contato com a família da Kathleen, assim, ela é minha amiga hoje. E assim, todos eles abraçaram todas as ideias que eu tinha. Então, às vezes, eu tenho certeza que eu fiz coisas que não deviam fazer o menor sentido. Mas se eu falasse pra ela, você vai tocar de cabeça pra baixo, ela ia tocar de cabeça pra baixo. E isso foi muito bom, porque eu consegui ver o que funcionava, o que não funcionava. Então, eu cresci demais com a experiência que eu tive com ela. E 2 anos depois, não fui eu que saí do Navegantes, foi ela. Porque ela passou na Universidade Federal de São João del Rei. Pra estudar com a Sofia! Para estudar com a Sofia. Ah, que maravilhoso! Exatamente. Isso já faz um tempo. Hoje, a Kathleen é professora de violino no Polo, onde ela estudou violino comigo. Tô arrepiado, eu literalmente estou arrepiada. Eu vou Que chorar. maravilhoso! Bravo, Kathleen, bravíssima. Você fez dormindo no semáforo valer a pena. Exato. Caramba! E muita coisa na minha trajetória eu fui depois descobrir que foi por conta desse dia. Por conta desse dia, muita coisa mudou na minha forma de estudar, na minha forma de pensar. O que eu fui pesquisar depois. E eu descobri isso, na verdade, no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha outro tema de pesquisa. Meu tema de pesquisa, meu pré-projeto, né, que eu enviei, era sobre a aplicação do método Suzuki no ensino coletivo. Era algo muito específico. Mas não tinha tanto a ver com os alunos, né? E na primeira semana de aula, a minha orientadora fez uma linha do tempo, assim, que a gente tinha que contar o que eu mais gostei na minha trajetória, o que menos gostou, e ficou muito óbvio que a questão da profissionalização era algo que me tocava demais, assim. E a minha dissertação, inclusive, começa com a história da Kathleen, né? Porque hoje ela é professora, hoje ela está casada, e eu fui no casamento dela. Foi uma das experiências mais legais da minha vida, porque eu cheguei lá e aí a mãe dela foi assim na mesa, pegou minha mão e falou assim, vem cá comigo. E ela foi comigo de mesa em mesa, dizendo, gente, essa é a Nicole, a Kathleen é violinista por causa dela. Caramba! Então, assim, eu tenho um carinho especial. Então, Kathleen, te o seu amo. trabalho basicamente foi, pelo que eu entendi, sobre mecanismos, formas de profissionalizar alunos em uma realidade de projeto social. Não necessariamente. O que o meu trabalho fala é sobre as aspirações profissionais que eles têm. Não necessariamente musicais. Musicais. Ok, tá. Porque pra mim, quando eu olhava assim, pensava num aluno do Guri ou de qualquer projeto social, um aluno de ensino coletivo, sabe? Eu acho, nem necessariamente de projeto social, de qualquer instituição que utilize o ensino coletivo. Particular ou privado, ou público. Eu olhava e falava assim, será que esse aluno pode ser músico profissional? Será que ele pode ganhar dinheiro com música? E aí, no Guri, muitas vezes eu ouvia meus colegas falando, não dá. Olha para esse aluno. Ele tá torto, ele não estuda, ele não tem um instrumento em casa. E Os alunos do Guri não têm instrumento em casa? Não, a maioria não. Eu tô descobrindo o Guri, que eu não faço a menor ideia como funciona. Tem alguns alunos que compram. E Ok. assim, a gente tem que lembrar que eu dava aula de violino e viola. Comprar um violino é uma coisa. Comprar um contrabaixo é outra. Então, vai haver uma quantidade grande de alunos do Guri que não tem um instrumento. A hora da prática é a hora da aula. É a hora da aula. Ele pode ir no polo estudar, mas aí vai entrar em milhares de outras questões. Essa família consegue bancar mais uma ida desse aluno até o polo? Esse aluno, ele tem disponibilidade, ele faz outras atividades? Porque o Guri é um projeto, é importante lembrar e ressaltar isso, que o Guri é um projeto social que ele não funciona só em lugares bacanas, né? A gente conhece alguns polos, mas ele funciona em lugares de vulnerabilidade social real. Sim. Então, assim, às vezes o aluno ele vai para aquela aula que às vezes tem a metade da manhã, enfim, cada polo tem um modo de funcionamento, e é uma prática guiada dele com o professor. É basicamente o professor faz uma prática guiada com todos os alunos, todas as aulas. Sim. Então, é importante, quando os educadores entram, entender que o aluno não vai chegar toda a aula super preparado. Ele provavelmente vai chegar num ponto um pouco antes do que o que ele estava sequer na aula passada. No final da aula passada. E para muitos alunos... Muitas vezes. No final da aula passada, não necessariamente no início. Que aí você recupera como uma prática diária, por exemplo. Ele vai chegar na próxima aula e ele não vai saber o que aconteceu. Vai dar menos ainda. Ele volta do zero.
É importante o professor saber disso e entender que dentro dos projetos sociais, principalmente desses para situação de vulnerabilidade, o projeto ele não é necessariamente que o aluno está indo lá porque ele quer estudar violino, é o refúgio. É o lugar onde ele está indo para ele não ter os problemas que ele tem na casa, para ele não ter os problemas que ele tem na escola, para ele não ter os problemas que ele tem na vida dele. Então ele vai ali, porque aquelas 3 horas de aula, aquelas 2 horas de aula, aquelas 4 horas de aula é o momento dele com ele mesmo. Não interessa se tem professor na sala, se tem mais 20 alunos, é o momento dele com ele. É um local de muita transformação. E eu queria olhar para essas crianças e falar que eles iam ser violinistas. Que bonito. E quando eu ouvia, e aí meus amigos diziam para mim assim, não dá, olha as dificuldades técnicas que esse aluno não tem como ele ser violinista. Eu fazia uma conta básica. Eu pensava assim, tá, se ele for caixa de supermercado, quanto ele ganha? Sei lá. X. Se ele der aula particular para 20 colegas da igreja. O mesmo X ou mais do que isso? Na minha cabeça, ele está trabalhando a metade do tempo com aquilo que ele ama e ganhando o mesmo. É porque aí... Nossa, eu adorei isso. Porque o problema... Vamos supor que eu sou esse colega que você perguntou, se dá pra ser violinista. E eu digo que não. Na minha visão, o problema começa no que eu tenho na minha cabeça da imagem do que é ser um violinista. Exato. Não, violinista, a pessoa vai falar que não, porque na cabeça dela não dá pra tocar na USESP. Mas nem a pessoa toca na USESP, então você também não é? Exato. Exato. E aí a minha dissertação, ela fala um pouco sobre isso, que é sobre a necessidade que a gente tem de flexibilizar o olhar que a gente tem para profissionalização em música. Primeiro, porque quando a gente fala de profissionalização em música e a sua primeira imagem mental é a do cara que toca na USESP, a gente esquece que ele responde o WhatsApp para fechar trabalho, isso é trabalho. A gente esquece que ele faz cachê fora, isso é trabalho. Que ele é trabalho. O doido é, isso existe na música e existe em outros setores também, mas se a gente pegar para levar para qualquer outra profissão cotidiana, vamos supor o cara que trabalha na contabilidade do Biriba. O nome do lugar é esse. Contabilidade do Biriba. Nenhum colega dele vai falar, poxa, cara, você só vai ser contador mesmo quando você estiver na contabilidade Bring Boing. Porque por enquanto você não é ainda, Exato. porque você está na contabilidade do Biriba. Exato. Peraí, mas eu tô pagando as minhas contas trabalhando na contabilidade do Biriba, eu tô pagando a escola dos meus filhos na contabilidade do Biriba, tô tirando minhas férias trabalhando. E eu não sou profissional? Exato. Exato. Então, e aí eu falo um pouco sobre essa necessidade de flexibilizar, e com a dissertação eu tento entender se os alunos que eu entrevistei, e aí a gente tem que deixar isso bem claro, né, que são os que eu entrevistei, e a gente consegue ali falar que são os alunos no geral, mas não muito, não é assim que funciona a pesquisa. Eu queria saber onde eles queriam trabalhar, o que eles visualizavam como profissionalização, porque eu queria saber se para eles, se eles se vissem dando aula na igreja, se eles estariam satisfeitos. E qual foi o resultado? Que sim. Eles conseguiam visualizar assim, a profissionalização de uma maneira muito ampla, e eles traziam diversas atividades. Então, em alguns momentos, tem, por exemplo, um dos meus entrevistados, que é o Elias, ele fala, para ser profissional em música, eu preciso saber harmonização. Para então, ele isso era ser profissional da música. Para mim fica muito claro que para esse participante, se vem em algum momento dando aula de harmonia, ele está satisfeito. Ou se ele se vê fazendo um arranjo, ele também está satisfeito, porque ele consegue... A pergunta durante a pesquisa vinha sem nenhum viés. Era só assim, o que é ser um profissional da música? Isso, porque em pesquisa a gente não direciona o nosso entrevistado. Exatamente. Não é podcast. Não, em pesquisas sérias. Porque tem pesquisas acadêmicas que é tipo assim, pra você ser músico profissional é tocar em orquestra, aí você tá completamente já enviesando o que você quer. É que eu tive uma orientadora muito boa. Ok. Então, pra mim, não tem como você colocar numa pesquisa acadêmica uma pergunta que você responde com sim ou não. Exatamente. Então, não é isso, né? Se você tá entrevistando alguém cientificamente, você precisa que aquela pessoa te traga a opinião dela. Não pode ser sim ou não. Você gosta disso? Sim. Tá. Não tiro nada desse sim. Né? Agora, se você gosta quando o bolo tem cobertura, não sei também seria sim ou não. Que tipo de bolo você gosta? Acho que é muito mais nesse lugar, É mais do que... né?
É melhor do que... Por que você acha que bolo de chocolate é melhor? Exatamente. E aí, claro que, assim, a pesquisa que eu fiz, ela não tem uma única pergunta, né? Tinha um formulário de perguntas divididos em 4 eixos. Então, ai meu Deus, eu não estudei para vir aqui. Tudo bem, Quais são meus 4 eixos? É uma conversa informal, tá tudo bem. Um dos eixos era ensino coletivo, outro era profissionalização em música, grupos musicais e perfil dos jovens. Eu acho que é isso. Se eu tiver errada, o pessoal dos comentários. Mas então eu tinha 10 perguntas em cada eixo, né? E então é uma conversa. A entrevista semi-estruturada é isso. A ideia, eu até vindo pra cá, eu tava pensando, ela é muito parecida com um podcast. Porque você vai sentar e você vai conversar com aquela pessoa e você espera que ela fale o máximo que ela puder sobre si mesma ou sobre o assunto abordado, assim. Foi uma experiência muito legal pra mim, muito. Eu amei fazer meu mestrado. E quando foi isso? 2023. Eu encerrei em 2023. Tá. Já deu pra acompanhar o que aconteceu com alguns dos entrevistados depois? Você já teve frutos no sentido das respostas que eles deram? Entendi. Eu tento não saber algumas coisas, mas alguns acabam passando ali na minha frente, né? Então, eu sei de uma aluna que ela está entrando agora na orquestra jovem, assim. Legal. Né? Uma das minhas participantes, por exemplo, ela falava sobre trabalhar com música, mas ela é pedagoga. Ela já era pedagoga quando a gente fez a entrevista. Ela era mais velha. Ela tinha 25 e ela ainda estava no Guri. Era um processo de desligamento que a gente estava fazendo com ela, só que ela já era formada e já trabalhava. Então, quando ela falava de trabalhar com música, era muito evidente o quanto ela queria trabalhar com música dentro da escola regular, nas salas dela de pedagogia, que ela trabalhava numa creche. E isso para ela era profissionalização. Exato. Então, esses pormenores eu não consigo ter, porque aí eu precisaria fazer uma outra pesquisa, né? Mas eu também, eu acho que eu precisei cristalizar eles um pouco ali naquele lugar para finalizar o meu processo, né? Porque o meu mestrado, ele foi uma homenagem aos meus alunos. Eu não tenho como negar isso. Que maravilhoso. Né? Eu fui fazer mestrado, assim, eu fui com uma postura... Eu estava num momento extremamente delicado da minha vida pessoal. E aí eu fui fazer e eu falei, é o seguinte, eu posso fazer isso aqui desse jeito, eu vou estudar quando eu puder, vai ser como der. Se você quiser que eu continue aqui, eu continuo, senão eu deixo para fazer depois. E minha orientadora ela é maravilhosa, a Vânia Malaguti, lá da Universidade Estadual de Maringá. E ela super acompanhou o meu processo, ela super entendeu, assim. E era isso. Eu queria deixar muito claro, com a minha dissertação, que aquilo era uma homenagem para cada aluno que passou pela minha sala de aula. Que legal. E como você chegou no violino? Eu não comecei no violino. Gosto assim. Revelações. Pois é. Eu comecei a estudar música, eu tinha 6 anos. E eu comecei no órgão, porque eu queria tocar na igreja. Você era da congregação. Eu era da congregação. Legal. Exatamente. Eu tenho, inclusive, uma história muito bonita. Eu vou contar aqui. Por favor. É um momento meio igreja, né? Porque a gente até sai da igreja, mas a igreja nunca sai da gente, né? Eu preciso de um milagre. Pois é. Quando eu tinha 5 para 6 anos, eu queria muito fazer aula de órgão. Na época, eu venho de uma família que tem uma condição financeira estável. No geral, eu nunca passei necessidade, sabe? Não sei o que é passar fome, não sei o que não é ter uma roupa nova para usar. Meu pai, ele é da reserva da aeronáutica, então, assim, ele tinha uma condição estável. Minha mãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou de mim e do meu irmão. Então, a gente tinha uma vida estável. Só que meu irmão fazia faculdade nessa época. Então, os meus pais, os ganhos dos meus pais estavam direcionados para a formação dele. E isso dificultou um pouco as coisas em casa. E eu queria muito fazer aula de música. E minha mãe olhava e falava, uma criança de 5 anos, não faz sentido ela pedir, né? Minha mãe não é musicista. Meu pai já tocava na época. Acho que meu pai ainda não tinha nem começado a estudar, porque meu pai também tocou na igreja. E eu queria tocar na igreja. Eu me lembro disso. Eu tenho poucas memórias da infância, mas disso eu me lembro. Em volta do órgão ficava um cercadinho. Eu me pendurava para ver a pedaleira
porque eu queria ver o pé da irmã tocando. Então, assim, eu falava todo dia, eu quero ser organista, eu quero tocar, eu quero tocar. Pra quem não sabe como funciona um órgão, como funciona um órgão? São 2 mãos e o pé. O pé esquerdo ele toca. Isso no órgão na congregação, que não é órgão profissional. Os organistas profissionais vão chamar de tecladinho, mas a gente vai desconsiderar a opinião de vocês no momento. A gente teve recentemente na Intermezzo, não sei como é o jeito certo de falar lá, na loja de piano, órgãos e tal. Intermezzo musicais. Intermezzo musical. E a gente teve lá. E aí eu perguntei, cara. Porque é uma coisa que só caiu a ficha pra mim lá. Olhando os órgãos, aí eles falam que a maior parte do comprador de órgãos são pessoas da congregação e igrejas desse tipo, mas a congregação obviamente é a maior. E aí me veio o questionamento. Cara, esse tipo de órgão existe em outro lugar? Aí o cara ele ficou. Não sei. Então, aí o cara ficou pensando assim. Ele não soube me dizer com precisão, mas ele falou, cara, se eu tivesse que te dar uma resposta, eu diria que eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa Bem específico. bem específica do Brasil, esse tipo de órgão, ou muito específica da congregação e igrejas que se inspiraram na congregação. Não, e mesmo pra na ter o órgão. congregação, algumas igrejas já adotaram um órgão que tem a pedaleira completa, né? Uhum. É que ele é muito caro, ele é muito acima. Então, assim, não são todas as igrejas, não é uma coisa tão acessível, né? Que a Intermezzo, inclusive, foi fundada pela primeira irmã organista. Era uma espina. Essa. Era uma espina. Exatamente. Claro que eu conheço a Irmã Espina. Foi fundada por ela. E hoje é uma loja gigantesca que tem aqui em São Paulo. Sim, sim. Né? Enfim, Que igreja. legal, que legal. E aí você ficava lá se pendurando pra Ficava ver. lá me pendurando, queria, pedia. Minha mãe, quando eu fiz 6, ela falou, não aguento mais, vou pôr a menina na aula, né? Ela me colocou pra fazer aula com a irmã Rosana Galante, que tinha a escola de música estilo Galante, que era uma escola de bairro, assim. Ela basicamente Onde atendia em Santos. Não eu tem sou nada a de ver com os Santos. Galantes, né? Não, acho que não. Bárbara Galante, Não. É Júlio Galante, o pai dela? Júnior. Júnior Galante. Não, ok. acredito que não, né? Tá. Que Até são os onde eu tios, sei. né? Ela tem os tios dela são os galantes. Mas ela não é de Santos, não, né? Isso é uma pergunta muito difícil pro meu Eldo agora, Tá. velho. Ok. É que o podcast é legal que a gente vai juntando As pessoas. as pessoas. A gente já não é? falou que vai ter um dia que a galera vai entrar, vai ter um negócio tipo FBI, tá ligado? Ligando uma pessoa na outra, falando, esse aqui foi... Se investigar direitinho, todo mundo se conhece. É tipo Mais ou isso. menos De alguma é. forma tem uma ligação. Exatamente. E aí eu comecei a fazer aula, mas eu não tinha instrumento, Uhum. né? E aí meus pais naquela, assim, tipo, ai, tá apertado agora, como é que faz pra comprar? E eu orava todos os dias. Eu tinha ouvido um testemunho na igreja de uma menina que orava e Deus preparou um órgão pra ela. Então eu comecei a orar todos os dias. E eu era bem pequenininha, então eu falava, Papai do Céu, me dá meu órgão. Pai do Céu, me prepara um órgão. Ok. Meus pais ali tentando se programar pra poder comprar pelo menos um teclado pra mim. Eu fui um dia pra escola e o meu pai, quando o meu pai me buscava, porque normalmente era minha mãe que me buscava na escola, o meu pai levava uma bala de presente pra mim toda vez que ele me buscava. E aí ele veio, e eu já fiz assim, falei, cadê meu presente? E ele falou, não trouxe, eu esqueci, tá em casa. Eu me lembro que eu fiquei brava, assim, com meu pai. Fui ali, né, ai, vamos logo pra casa, queria andar rápido. Chegamos em casa, eu abri a porta e quando eu abri tinha um órgão no meio da minha sala. E aí eu falei, pai, você comprou meu órgão? E ele falou, não. Bateram hoje aqui na porta e falaram que Deus mandou entregar. Até hoje eu não sei quem me deu meu órgão. Provavelmente foi seu pai, mas que bonito. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Rapaz. Eu realmente acho que não, porque não tinha como. E meu pai teria me dito. Ok. Não seria uma coisa Que da hora. que ele esconderia. Foi algum irmão da igreja, certamente. Alguém Sim, ali sim. da nossa convivência Que que sabia viu que e você falou, queria. eu vou levar o órgão, tá tudo bem. Aham. Mas foi assim que tudo começou. Então eu comecei num órgão que eu ganhei, não sei de quem. Muito obrigada, Deus abençoe, inclusive. E aí foi com 7 anos eu já comecei a tocar na igreja. Foi muito rápido. Caramba, mas aí você começou a tomar aulas em casa. Isso, fazia aula lá na escola. Uhum. Meu pai começou a estudar violino nesse meio do processo para tocar na igreja também. E o violino não estava na sua vista pra aprender. Mulher não toca violino, né? Então, Ainda. Então eu não tive essa opção. Uhum. No meu tempo, na minha época, Mulher não toca violino nesse contexto específico. na minha por época, enquanto. quando Esse eu podcast era vai jovem, ficar datado logo.
Nossa, amém. Vai ficar. Pode escrever. E toda vez que eu falar isso, eu vou falar firme desse jeito. Esse podcast vai ficar datado rápido. Mulher não toca na igreja, nessa igreja específica, ainda. Ok. Ouviu um amém? Ouviu um amém? Se você é da igreja, comenta amém. Mas então nem passava pela sua cabeça, né? Não. Tá, ok. E foi isso. Comecei a tocar com 7 anos, mas aí pra eu poder tocar no culto de adulto, eu tinha que batizar. E pra batizar eu tinha que ter 12. E aí faz o quê com a criança que tem 7 anos e quer tocar? Põe na aula de piano. Então do órgão eu fui fazer aula de piano com a mesma irmã. Estudei piano dos 7 aos 14. Eu parei de estudar com 14 mesmo, né? Mas nesse meio tempo apareceu o violino. Então, o meu pai... E foi por causa do seu pai? Foi Tá. por causa do meu pai, assim. Porque meu pai estudava e o meu pai, ele não conseguia entender o que acontecia comigo. Porque meu pai ia estudar, ele não deixava mexer no violino dele, gente, era um preciosismo, não deixava, assim. Morria de medo de eu derrubar alguma coisa. Eu era pequenininha, né? Imagina, eu sou pequenininha até hoje. Pra quem não me conhece, tem 1,5 m, eu sou muito baixinha. Então, assim, eu era minúscula. Meu pai tinha um violino gigante, então, assim, ele tava certo de cuidar do instrumento dele. E aí meu pai ia tocar e ele começava a tocar e falava, pai, é mi bemol. E ele falava, mas como é que você sabe que é mi bemol? Eu falava, põe o dedo pra trás, é mi bemol. E ele, mas... E aí meus pais foram tentar entender o que era ouvido absoluto, né? Uhum. Porque... E eu lembro claramente, assim, de estar na piscininha que meus pais montavam em casa, meu pai começar a estudar e eu começar a gritar da piscina, pai, eu faço sustenido. Então eu acho que a partir disso, assim, eu já fui começando a me envolver com o instrumento. Aí ele pegou e falou, fica sabendo, tó. Não. Não, meu pai foi firme, não deixava eu mexer. E aí um dia eu tava na escola, eu já tava com 10 anos, eu estava fazendo aula de piano, ou de órgão, mas eu tava na minha aula, e no mesmo horário que eu, tinha uma menina que fazia aula de violino. Uhum. E eu era terrível, né? Imagina, eu me sentia em casa quando eu tava na escola, né? Eu amava aquele lugar demais, assim, os professores. Eu conhecia todo mundo, conhecia a família inteira da minha professora. A gente era da mesma igreja, né? Não tinha como. E aí toda a aula eu fugia da minha sala. E eu fugia da minha sala, ia na cantina, ficava um pouquinho com a irmã Denise, que era a tia da cantina, e voltava para aula depois. Isso já era parte da aula. E nesse dia teve um problema na escola, quem precisou sair da sala foi a minha professora. E ela saiu, eu peguei e fugi para a sala da menina do violino. Cheguei na aula da menina do violino e falei, posso ver? Peguei o violino dela e comecei a tocar a música que ela estava ensaiando. O professor dela veio, né? Falou, Natália, como é que... E aí ele parou assim, ele ficou olhando. Como é que você sabe tocar isso? Seu pai te ensinou? Eu falei, não, eu estava na outra sala ouvindo. E aí foi assim que eu fiz a minha primeira apresentação de violino, porque ele decidiu que eu ia tocar com a Natália no fim do semestre. Mas aí seu pai teve que arrumar um violino pra você? Isso, eu toquei com o violino do meu pai. Não, aí conversando, né? O professor foi lá falar que eu podia tocar. Mas isso, eu não entendi. Isso era numa escola de música? É. Ah, ok. Que aí era dos irmãos da igreja, a escola. Isso, era uma escola de bairro, uma ok. escola pequena, que ficou muito conhecida lá em Santos, enquanto esteve aberta. Uma excelente escola de música, mas tinha muita gente da igreja, né? Então era uma escola meio de igreja, assim. Caramba, que Sim. sensacional. Eu aprendi uma coisa muito importante nesse trecho, que é nunca tocar perto dela. Ela tem Imagina. ouvido absoluto. Não, imagina, eu fiz, nossa, eu Aí você super pode fui me tocar, você pode desconectando tocar de dele. propósito, assim, é tudo desafinado. Coitada, Só ver ela assim. tormento. Não, eu fiz todo um trabalho pra não ser chata com isso. O Jean também trabalhou a vida inteira, mas eu também não toco perto dele. Não, eu sou legal. Eu fico assim, nossa, gente, Eu não sou preciso da estudar performance. tal trecho. Aí ele desce aqui pra fazer as coisas, eu subo lá pro quarto. Imagina. 3 Nossa, quilômetros você pra tá fazendo cima. as pessoas acharem que eu sou um monstro. Não é achar que é um monstro, é que, gente, ele é violinista. Eu toco violino. Então, Eu não tô nem aí, gente. Eu vou lá, eu vou com o violino seguindo ela pra ela me ouvir. isso quando eu não quero subir, ele fala, eu vou estudar. Eu falo, não, estuda lá comigo, vamos lá, eu vou deitar, você fica estudando lá pra eu ouvir. Deve ser gostoso. Pra mim, é pra ela não ser. Ela eu ficar gosto. me ouvindo. Depende do dia, tem dia que eu prefiro não ouvir. Quando eu tava iniciando, pra quem não sabe, eu toco violino dos dois lados. Quando eu tava iniciando o processo de aprender violino do lado canhoto, vamos chamar assim, ela detestava que eu ficasse estudando Não. perto dela.
Não é isso. Ai, nossa, essa nota tá entrando no meu cérebro. Não, primeiro que tinha um Não, sino vamos- lobo. ó, Tinha um convenhamos. lobinho ali, né? Convenhamos, digamos que ela já tenha dado aula na vida dela. Ela já deu Quantas bastante vezes ela já ouviu chocolate quente? Algumas, Ela eu não acho. estava precisando ouvir mais. É que agora no ele tá tempo com um livre. instrumento muito bom, mas o instrumento que ele começou, o canhoto, tinha uma nota, 2 notas específicas que gritava muito. E aí, por conta do campo harmônico, eu ouvia, parecia que ele entrava certinho, fazia tum dentro da minha cabeça, assim. É muito legal que quem não for músico, nesse momento do podcast, tá pensando, cara, como eles são loucos, né? Do que eles estão falando? E aí agora, eu tenho uma coisa que não é o dele, ele pode estudar o que ele quiser. É que quando ele quer ficar repetindo um trecho específico, eu só penso assim, falo, não sou obrigada. Aí eu subo, falo, pode estudar. Aí quando tá muito boa, ele já vem e fala, olha isso aqui. Daí eu acho massa pra caramba, né? Que eu falo, poxa, conseguiu superar aquilo que normalmente é tipo de um dia pro outro, ou ele começou de manhã e à tarde já tá maravilhoso. Eu tenho uma vida fazendo o mesmo concerto e tá até hoje horrível. E ele faz mó rapidão, tá ligado? Eu falo, Ai, acho mó legal. violinistas. Ela tá apaixonada, gente. Ela tá tão na minha. Não, eu acho legal o O processo amor dele. é surdo. O processo dele de aprendizado de algumas coisas, porque eu gosto de ver como ele faz, como ele estuda. Porque eu fico, ok, ele resolveu assim. Porque o meu computador eu trabalho aqui do lado, né, do estúdio, que é aberto, mas é do mesmo lugar. E aí, às vezes, eu tô ouvindo ele praticando. E aí, quando eu escuto, eu falo, assim que ele resolveu isso, ok. Aí eu dou aquela notadinha no meu cérebro básico, eu falo, tá, isso aqui, quando eu for tocar, eu posso pensar dessa forma. Porque para uma pessoa que está reaprendendo, que já sabe todo o caminho de um lado e está reaprendendo do outro, ele sabe como fazer isso muito mais rápido. Sim. Porque ele já tocou. Então eu fico, ok, isso aqui ele pensou fazendo isso. Aqui, esse processo eu acho massa demais. Eu chamava isso de brincar de Lego. Tipo isso. Era Montar, como- desmontar. brincar de Lego com os alunos, eu adorava. Explique o que seria brincar de Lego com os alunos. Brincar de Lego com os alunos é quando você sabe que seu aluno não está conseguindo fazer determinada coisa, você precisa que ele faça, mas você não faz ideia do que ele tem que fazer para chegar lá. Então você vai trocando as pecinhas, testa isso, testa aquilo, troca de corda, agora testa a mão esquerda, põe mais pressão, menos pressão, pensa no dedão esquerdo do dedo do pé. Essa costuma funcionar muito, não sei por quê. É porque a sua atenção de tensão vai pra um lugar específico. Sim. E pra fazer o que você tá fazendo, como você faz no segundo plano, você sai mais relaxado. Exatamente. Funcionava pra caramba. Ninguém nunca entendia porque os alunos ficavam me olhando, mas por que deu certo? Eu falava, não sei. É igual impressora. Você tá funcionando? Não mexe. A Exato. síndrome do TI. Pra quem não sabe, eu programo algumas coisas aqui pro Violino Didático também. Programa de programação, né? Com low code, pra quem entende de programação mineira que eu tô falando. E tem códigos que às vezes eu tenho que gerar pra fazer coisas. Nossa, Jean, mas você vende programação? Não, é pro violino didático funcionar do jeito que vocês estão vendo aqui. E as coisas internas e para alunos e as planilhas, que as nossas planilhas várias são automáticas, precisa de algum conhecimento de programação para fazer. Às vezes eu e meu amigo GPT, conhece? Eu e meu amigo GPT, a gente cria um código absolutamente porco. Absolutamente porco. Aí eu vou usar o código e ele funciona. Ok? Se tá funcionando, É sobre resultados. É sobre resultado, exatamente. Se tá funcionando, deixa assim. Na hora que em alguma condição específica se parar de funcionar, aí eu volto e olho. porque normalmente depois de um tempo acontece alguma coisa que daí você precisa refazer aquele. Só que aí você já criou mais uns 20, então aí quando você olha aquele você fala, acho que talvez... Achei o erro, Achei. achei no olho o erro. Muito bem, mas eu não sou programador de profissão, então pra mim achar no olho o erro é muito difícil. Demora um pouquinho, não é demora, muito difícil, demora um pouquinho Demora. só. E agora eu fiquei curioso. As nossas planilhas aqui, basicamente, eu sei quais são os conteúdos das nossas planilhas. Basicamente, então, são algumas. Falando por cima, nós temos uma planilha de controle de acesso, que imagino que vocês não tenham exatamente essa, talvez, ou talvez tenham, que é basicamente qual aluno está com assinatura ativa para poder continuar mandando vídeos e ter atendimento individual, com todos os dados dele, cor da blusa favorita, A gente endereço. não tem uma planilha pra isso, a gente tem o setor de secretaria acadêmica. Então a gente tem essa planilha. Tem uma outra planilha que é: eu sei absolutamente tudo que esse aluno está estudando e o que foi falado para ele. Então quando ele envia um vídeo
chega lá o link do vídeo, chega o conteúdo do vídeo, chega quem foi que enviou, onde foi enviado, o horário que foi enviado. Quando é respondido, preenche o resto, qual é o link da resposta, blá 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 blá. Tudo isso automático. Então, essas são as duas planilhas principais, a de controle de acesso e a de suporte. Quais são as planilhas que você lida lá? Bom, as planilhas elas são muito dinâmicas, porque elas têm a ver com as demandas que a gente tem no dia a dia, né? Então, basicamente, a gente tem planilhas que são relacionadas às metas do contrato de gestão. Então, dentro da equipe, por exemplo, eu e o Wanderson Cruz, nós somos os responsáveis pelos cursos EAD. Então, dentro do guarda-chuvinha dos cursos EAD, eu tenho 3, 4 planilhas para conseguir fazer com que essa ação aconteça. Então, vai ter ali o planejamento, tipo edital de lançamento, não é uma planilha, é um Word, mas enfim... Vai ter ali uma planilha falando sobre a quantidade de cursos que eu preciso ter, quantidade de vagas, se eu conseguir atender isso ou não. Vai ter uma outra planilha que vai ser depois que eu recebo as propostas dos educadores, com todas as propostas para saber o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Então, dentro de cada ação, a gente vai ter várias planilhas. Esses educadores que enviam propostas são os professores do Guri. Exatamente. Legal. Dentro do Guri, a gente tem os cursos EAD do Guri, né, que são cursos que a gente... são online e eles são para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. De quanto tempo esses cursos? São 8 aulas. 8 aulas. Por enquanto a gente está com um formato fechado de 8 aulas por curso. Os cursos são do quê? Quais são os exemplos de cursos que tem em EAD? A gente tem curso de tudo. Então a gente tem desde curso de viola caipira, curso de acordeon, de bandolim, a curso de preparatório de vestibular. Tipo, solfejo preparatório para vestibular. A gente consegue atender... Gratuito? Gratuito. Onde as pessoas encontram? Se inscrevam. Onde as pessoas encontram? No site do Guri. Okay. Logo a gente está terminando o processo de coleta das propostas e aí logo vai abrir as inscrições. Fiquem de olho nas redes sociais. Depende das propostas que eu recebo. Então, pode ser que tenha, pode ser que não. Se tiverem propostas que fazem sentido, exato. Aí tem. E sempre 8 aulas? No geral, sim. Quando aparece de violino, bom, vai depender da proposta específica daquilo lá, mas do que aconteceu, por exemplo, qual é exatamente o conteúdo que a pessoa vai aprender? Vai depender da proposta. É que tudo depende da proposta, do que já aconteceu. Não vou saber te dizer, porque eu só tô... Eu tenho 2 anos de coordenação, Jean. Hoje respeita meu tempo. Mas eu digo, que eu fico pensando, tô aprendendo ainda. Tá tudo bem. Eu penso assim, será que 8 aulas é do zero a alguma coisa? Ou é pra quem já sabe alguma coisa e quer especializar em algum assunto específico dentro do violino? Eu posso falar o que eu proporia. Eu adoraria propor um curso EAD que seja do zero à corda solta, sabe? Você não precisa ter um grande... Mas como assim não pode ser do zero ao Capricho de Paganini? Em 8 aulas? Se você quiser tentar, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Eu acredito no seu potencial. Suzuki disse, todos são capazes. Porque assim, aqui não tem um arco aqui agora. Cadê o arco? Porque assim... Esse é o meu arco? Bom, tanto faz, né? Porque... é assim... porque deve ter a galera em casa que tá cansado de tocar... Sim. Eles querem tocar Paganini já. Em 8 aulas? Em 8 aulas, Poxa. Porque realmente, se tá tocando o Brilha Brilha Selinha assim, deixa com certeza desafio. É o Paganini que vai desbloquear a pessoa. Desafio, Jean. Vai aprender de verdade. Se você conseguir fazer com que em 8 aulas um aluno desenvolva o Paganini, eu faço uma pesquisa sobre isso. eu vou te indicar uns nomes que fazem isso. Em 8 aulas. Não sei, eu nunca vi nenhum resultado, eu só vi palavras. Entendi. Mas qual é o Paganini da onde? Pois é, tem eu fico me isso, perguntando né? também. Quantos Gabriéis existem no mundo? Exatamente. João. Mas assim, cara, Paganini. A internet é maravilhosa, né? Ela dá espaço assim pra gente séria. Inclusive dá espaço pra gente séria que fala besteira. Gente que só fala besteira e não é séria. Tem gente que assim, é até sério, até tenta fazer um bom trabalho, só que não faz noção, não tem nenhuma noção do que tá falando, assim, não tem muito, né? Sim. Um curso que a gente teve no ano passado, que eu achei que foi muito legal, porque eu achei ele super inovador,
foi um curso de musicalização infantil através de jogos no celular. Então, a ideia era que a criança, ela se conectava, ela precisava que um adulto responsável fizesse a conexão para ela, né? Não precisava nem ficar na aula. E aí a professora trabalhava através de jogos pelo celular com os alunos. Era muito legal, assim. Caramba. Foi um curso que eu gostei bastante. O curso de Musiscore também foi um curso que foi sucesso. Musiscore é o que a gente usa aqui, inclusive. Então, e o curso preparatório também de solfejo, ele é um curso que normalmente a gente acaba tendo mais de um módulo desse curso e ele é recorrente. Dos cursos eu não sei, mas das capacitações para professores, a melhor que teve foi ou em 2020 ou 2021. Qual? Foi uma que eu dei. Ai, gente. Qual o seu signo? Não, porque eu sou humilde, né? Senão eu diria que foi a melhor de todas as capacitações já feitas na humanidade. Inclusive tá lá no Instagram pra quem quiser o vídeo dele falando, né? Que ele é o melhor. Melhor, eu sou o melhor violinista do Brasil, porque eu sou humilde, não falaria do mundo. Entendi. É tipo eu, Guido, Carmelo. Entendi. Não, eu nem entro. É sempre bom lembrar que é piada, mas... É piada, gente, é piada. Porque sempre tem alguém que vai falar... Bate Sei não, gente, eu tô aqui do lado e não tá parecendo piada. É que quando faz a piada tem que bater palma ao contrário, pra pessoa entender, né? Mas foi um treinamento sobre como dar aulas online, basicamente, para alunos, porque era um período pandêmico e tudo mais. Aí, se eu não me engano, quem entrou em contato comigo foi o Fabião. E foi muito legal, Mas era outra gestão do Guri, se eu não me engano. Era do Sustenidos lá. Sim. Foi bem legal, foi interessante. Alguns professores, inclusive, entraram em contato, me deram dinheiros, porque aí fizeram meu treinamento pago. Importante também. E falar em treinamento pago, você é uma pessoa que também fez um monte de formação pedagógica. Eu gosto de estudar. Quais capacitações você fez? Você fala fora do Guri. Sim. Contando no Guri também, não tem por que não. Nossa, as do Guri eu não vou saber te dizer. É que as da Guri você não pagou, né? Vamos falar das que você pagou. Mas mesmo assim, eu preciso deixar isso claro. muito, muito claro. As formações do Guri, as capacitações, elas foram de extrema importância, assim, para a minha construção. Né? Eu tive contato através das capacitações do Guri com o método Dalcroze, com o Kodály. Eu fui compreender que educação musical não precisava ser aquela coisa pautada só na partitura, né? E fora que, assim, capacitações sobre feminismo, sobre racismo, que me colocaram diante de temáticas que num primeiro momento não faziam parte da minha realidade, que com certeza expandiram quem eu sou e o que eu acredito. Então, eu não paguei, mas eu não paguei com o meu dinheiro que eu recebi, mas eu sempre falo isso, que o Guri, para mim, ele foi uma política pública que não foi só uma política pública para o seu beneficiário, porque ela beneficiou também o seu colaborador. Então, eu tenho uma gratidão gigantesca ao Guri, pelo que o Guri me fez. Assim, e eu não consigo negar isso nunca. É muito bom para mim, assim, poder sentar naquela cadeira e saber tudo que a instituição fez por mim. Que legal. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande por isso. Fora do Guri, bom, eu fiz bacharelado em violino na Unesp, né? Depois disso, eu fiz licenciatura em música na Unimes, eu fiz pedagogia na Unisanta, eu fiz uma especialização em psicopedagogia na Metropolitana. Você tem 3 graduações? Eu tenho 3 graduações. Rapaz, ok. E eu fiz... Então, quando falam que a média do brasileiro é, sei lá, 20% dos brasileiros, eu não sei se esse número é completamente fictício, 20% dos brasileiros têm ensino superior. Na verdade é 5%. A Nicole tá puxando a média pra cima. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque o meu pai tem 4 faculdades. Eu não sei quais são, tá? A vida inteira ele me falou e a vida inteira eu não entendia, né? Sei lá, eu trabalhar com... Datilografia? Não, meu pai é da aeronáutica, sei lá o que as pessoas fazem na aeronáutica, sabe? E aí eu não sei, mas o meu pai, ele tem uma história, e isso foi algo que me incentivou no mestrado, né? Porque aí a minha última formação acadêmica é o mestrado em educação musical. E o meu pai tinha 4 faculdades e ele foi convidado a fazer um mestrado numa determinada cidade. Ele se mudou com a minha mãe, com meu irmão, para essa cidade. Quando ele chegou lá, esse mestrado não existia. Deu um problema na faculdade e o curso foi fechado. Então, o meu pai, a vida inteira, ele me contou essa história e ele falava com muita frustração, assim.
Que ele queria fazer. Que ele queria fazer e ele não conseguiu, e aí isso desiludiu ele não quis mais estudar, não quis fazer mais nada. E aí eu fico pensando, alguém que tem 4 faculdades não consegue parar de estudar, sabe? Não, a gente não funciona assim, a gente é esquisito. Então, assim, eu vi aquilo como uma frustração. E na minha dissertação, e inclusive quando eu defendo, eu falo, pai, hoje a sua filha se torna mestre. Que legal. Então, foi uma homenagem não só para os meus alunos, mas também para o meu pai nesse sentido, né? Muito legal. Então você tem as 3 graduações, uma pós, um mestrado. Isso. Não queria ser sua prima no Natal. Porque a Nicole? Exatamente. A sua prima Nicole? Quando ela tinha 30 anos, ela já tinha mas 75. era mestre. Não, mas então. vocês têm que entender que eu era a prima mimada. Tá tudo bem. Pelo menos da minha Mas perspectiva. você tem outros primos mestres? Não sei. Ah, viu? Porque a sua prima, quando a prima... Nossa, não queria. Mas os meus primos me mimavam, é isso que eu quero dizer. Porque eu sou Nicole, muito mais é nova. brincadeira, é zoeira. Primos da Nicole, é brincadeira, tá? É brinques, gente. Família Chaves, eu amo vocês. É brincadeira, mas é pra fazer o meme da prima do Natal, né? Porque a sua prima, na sua idade, a Nicole Eu tenho já um primo que tinha. fez aula de violino comigo. Né? Muito bom, velho. Pois é. Jesus. Desculpa, gente. Não tem como comparar, velho. Tem o mundo normal e a Nicole. Não, imagina. Eu não sei. São só 3 graduações. Só. É só estudar, gente. É só não 3 é graduações. nada. É porque É ela só não 3 falou graduações, a uma idade especialização e um dela. mestrado, Porque a hora gente. que ela falar a idade dela, metade da galera que tá Não, o pessoal ouvindo pode fazer as contas. vai Ela falou que cair em pra 2014 trás. tinha 22. Em 2014 eu tinha 22. Exato, é só a pessoa fazer as contas. Então, porque Mas assim, ela a não hora tá- que ela ela- falou a idade, quem fez a conta agora tá... Eita! Exatamente. Eu tenho 32 hoje. Ou seja, não queria ser sua prima no Natal. E eu entrei na Unesp, eu tinha 16. Viu, gente? É sobre Porque isso. a sua prima entrou na estadual. Exatamente. Não tô tendo que pagar. A mãe dela não tá tendo que Pulei pagar a um ano na universidade. escola. Ela pulou um ano na escola, fez reclassificação. Ai, Porque ela era muito errado. inteligente. Olha aí. né? Vocês estão entendendo isso? Ai, Giovana, vamos, filha, aqui, ó, competir com a tia Nicole. Você tem família grande? Não, assim, minha família é pequena. Sou eu e meu irmão, assim. A gente tem primos, mas é todo mundo, tipo, 2 primos em cada Tá. família, tranquilo. Da sua idade, quantas pessoas na família? Ninguém, eu sou a Ah, mais tá. nova. Por isso que eu falei, meus primos me mimavam. Porque eu sou 15 anos mais nova que meu irmão. E acho que acho que meu primo mais novo, depois de mim, é 7 anos mais velho. Então eles já eram meio que adolescentes quando eu nasci. Uhum. Então eu era mimada pelos Não, mas primos, eles pelo escutaram. irmão, pela... Esses primos adolescentes escutaram, com certeza. Não, acho que não. Acho Que a tia não. Nicole, ó. A Será? sua prima Nicole, com certeza. Ai, gente, desculpa. Foi sem querer. É brincadeira, gente, ou não. É joke, guys, é joke. Mas aí, beleza, você fez as suas 3 graduações, especializações e mestrado, o que mais? Mais um monte de curso. Mais um monte de curso. Não, então, eu quero nomes. Dá o close. Aí isso foi no Guri, né? Isso foi no Guri, mas eu também fiz o curso do Ira Kuhlman, que é um curso de atividades e estratégias para musicalização infantil. É um curso muito bom. De quem? Desculpa. O Ira Kuhlman. Muito bom, assim, nossa, fez muita diferença na minha sala de aula, né? Porque eu dava aula de musicalização, né? Eu trabalhei também no Guri como professora de iniciação infantil. E assim, foi um pum na minha cabeça, assim, porque ele utilizava muitos materiais de dia a dia, assim, para fazer música, para pensar em vivências, na utilização do corpo, e anda pela sala, e usa as cores, né? As atividades que o Ira propõe, elas são muito coloridas, assim, muito bonitas, então tudo termina e é tudo brilhante, e então foi Ele explora o lúdico de uma forma bem diferente, né? ele é incrível, né? Nossa, ele é incrível. E então foi um curso bem legal na minha trajetória. E fora isso, eu tenho formação como professora Suzuki, né? Eu fiz filosofia. Porque é sua prima Suzuki. Nicole? Perdão, parei. Como é que eu vou, Mas o como é curso que de eu vou olhar pros formação meus Suzuki... primos depois desse podcast? Suzuki não é aquele método japonês que não funciona? É aquele que os alunos não lêem partitura. Ah, mas aí não funciona, né? Porque é só lá no Japão.
Suzuki deu é tão ruim. errado que virou moto, né? Suzuki ruim. Bom é o meu método que nem mostra o aluno nenhum tocando. Porque eu faço um método personalizado para Em 8 cada aulas. aluno. Em 8 aulas. Com a Do Paganini. 0 ao Paganini. Exatamente. Misericórdia, senhor. Não, porque você tá cansado de tocar essas musiquinhas do Suzuki aí, que não dá futuro. Só, o máximo que vai acontecer é você ter começado com próximo à metodologia que a Hilary Hahn começou, Joshua Bell, Ray Chan, Augustin Hadrich, Carmelo de Los Santos. Mas assim, esse método não funciona, é claro. Não, por isso que virou moto. Como eu disse. Mano, Pois é. como que leva a sério um professor que tem coragem de falar isso em público? Tipo, na roda de bar, eu até entendo. Ah, Suzuki é aquele método lá. Não, eu vou gravar um vídeo e vou falar que o método que fez a iniciação de todos os grandes violinistas das Américas não funciona. Eu sou um gênio. Criticar um método que Eu tento não entrar em polêmicas. e a pessoa nem se toca ou então não tem esse conhecimento. Ela tá na internet, mas ela usa a internet só para ela, não para pesquisar as coisas a fundo. E de entender o que é, né? Que na minha cabeça, na minha bolha, para você falar mal, por exemplo, do pão da padaria do seu Zezinho da esquina, do 32, você tem que ir lá e comer o pão da padaria. Não é só porque você Nossa, viu ela um foi vídeo, específica, né? né? O seu Zezinho do 32. É porque aqui aqui do lado. enfim, Tô é que zoando. nem tem, é só pra falar o nome aleatório. Mas você tem que ir lá e provar aquele pão. Ah, mas é porque quando eu fiz... Mas espera, eu também comecei pelo Suzuki. Eu comecei com uma partitura do Suzuki, não era metodologia. Sim. Meu professor não tinha formação e conhecimento naquele momento. Ele fez o melhor que ele podia dentro do que ele podia, mas ele não tinha conhecimento. Mas aí- E nem por isso eu saio falando que o Suzuki, o que é horroroso. Mas aí é porque você tem uma coisa que nem todo mundo tem. Que eu chamo de honestidade intelectual. Você sabe que usaram o Suzuki com você, mas que ele não foi usado nem próximo de como ele deveria ter sido usado. Então, logo, ele não foi usado com você. Sim. Logo, o problema não é o método, é como ele foi aplicado. Sim, Ou o sim. livro, é como ele foi aplicado. É a história eu sempre uso a história da escada. Tipo, essa escada não funciona. E a pessoa tá tentando subir no muro com a escada deitada no chão. É Sim. claro que não, porque você não faz a menor ideia como usa isso aí. Agora, experimenta colocar ela de pé na parede. O Suzuki foi um grande salto de fé, assim, na minha trajetória, né? Uhum. Como eu disse, eu fiz bacharel em violino e com 6 meses na universidade eu não queria nunca mais tocar. Né? Eu me formei porque eu entrei na Unesp e eu não queria desapontar minha família, sabe? Ai, me esforcei tanto para entrar nesse negócio público, aí entrei, não vou terminar. São só 3 anos, 4 anos, enfim. Eu vou fazer isso daqui. Quando eu saí da Unesp, eu coloquei meu violino atrás do sofá e fechei ele. E aí as pessoas da minha convivência falavam pra mim assim, vamos tocar, toca violino comigo. Eu falava, não sei tocar violino. Aí eu falava, não, mas toca o hino da igreja, né? Já bacharel em violino pelo menos. Bacharel em violino. O hino da igreja, não toco violino, não sei tocar. Meu violino ficou fechado durante 1 ano. Nesse 1 ano, meu violino mofou. Pois é. Tinha um instrumento caríssimo, né? Porque a gente que tem instrumento de luthier, a gente sabe que não é qualquer coisa. Uhum. Mofou. E eu só abri o meu violino novamente porque uma amiga me mandou a inscrição da prova para professora do guri. E eu não queria fazer. Só que eu tive um sonho com uma menina que fez o Unesp comigo e eu achava que ela tocava muito bem. E no sonho ela falava pra mim, você tem certeza que você não vai fazer a prova? Eu falava, tenho. Eu falava, tudo bem, mas você tem certeza, né? Eu acordei e era o último dia de inscrição. Então eu fiz minha inscrição e fui fazer ali a prova pra virar professora do guri, meio sem querer, meio... ali não entendi, não sabia nem se eu sabia tocar ainda. Tive que levar o violino pro luthier pra ele fazer tratamento no violino, porque o violino tava todo mofado. Enfim, acabei passando na prova. E quando eu tava ali no guri, eu percebi que saber tocar o concerto de Mozart não lidava com as questões que eu tinha na sala de aula. E eu me lembro claramente a aula em que eu falei, eu sou muito ruim. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Eu tive uma aluna que era uma situação assim, de vulnerabilidade extrema
ela não sabia ler e escrever, o que não era um problema e era muito comum. Então, assim, não era exatamente isso que era um desafio, mas era uma questão. E ela não conseguia, eu não conseguia ensinar ela. Eu falava, eu trazia a partitura, não funcionava. Eu tirava a partitura, não funcionava. Eu tentava explicar, o arco é assim, não funcionava. Eu tentava o violino, não funcionava. Nada dava resultado, assim. E aí eu ficava naquela situação, tá, mas ela tem as questões dela e talvez por isso ela não consegue, mas será que não tem nada que eu pudesse fazer? Porque eu ficava nesse incômodo. E aí teve uma aula que eu tava na lousa e eu fiz uma bolinha na segunda linha do pentagrama. E aí eu perguntei, que nota é essa? Aí eles falaram sol. Eu falei, quem sabe fazer o sol? Na minha cabeça, alguém ia pegar o violino e pôr o terceiro dedo na corda ré. Ela levantou a mão muito feliz. E desenhou um sol na lousa. Não, e aí ela falou, eu sei fazer o sol. É o S, o O e o L. E eu falei, eu não preciso tocar o concerto de Mozart mais. Eu preciso descobrir como é que eu faço pra essa menina tocar violino. Porque ela tá vindo aqui toda semana, ela chega no horário, ela tá prestando muita atenção no que eu tenho a dizer e eu não consigo fazer ela produzir som. Então eu voltei pra casa e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou uma professora muito ruim. Pra mim, em algum momento da minha trajetória se tornou muito claro que eu era uma professora ruim. Meus alunos vão discordar disso. Os alunos que eu tenho ali, que são de 2014, 2015, inclusive a Kathleen é uma dessas. E eu digo mais, eu não fui seu aluno. Digo mais, provavelmente, só o fato de você pensar isso faz com que você seja uma professora muito melhor do que a maioria dos professores que eu vejo. Porque a maioria da galera se acha muito boa. E não é. Não, eu tinha preocupações. Uma coisa é você se achar bom tendo muitos alunos tocando. Sim. O que eu vejo não é isso. É gente que se acha muito bom porque toca muito bem. Meu amigo, você não faz a menor ideia do que você está falando sobre ensino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, e é uma parada assim, as pessoas não se tocam disso, né? Ou fingem que não... Tem pessoas que tocam muito bem, mas só não sabe dar aula. Tocar bem não é resultado de um bom professor. Às vezes ele toca muito bem, ele sabe como fazer tudo, mas ele não sabe como te falar isso. Inclusive, não serve só para quem está começando. As pessoas, quando estão em outros níveis também. Às vezes você vai com a expectativa, porque o cara é um hiper, mega, ultra violinista, e aí você quer ter o espicato perfeito, igual o dele, e aí quando você entra na sala de aula, o cara só não sabe nem como te falar, como te instruir, porque ele só fazer assim, faz. É mais ou menos isso. Ou o professor do tá alto, tá baixo, né? Tá alto, tá baixo. O tá alto, tá baixo é o clássico, executar algo é diferente de saber explicar como é a execução de determinada coisa. E eu sempre falo isso, né? Principalmente pra adolescente, que quando ela fala que ela tá com alguma dificuldade, alguma coisa na escola... Adolescente é a nossa moça aqui em casa. Que eu peço pra ela me explicar. Mas é porque eu não entendi o que é solstício. Tá, aí depois que ela estuda, blá, blá, eu chego lá e falo, então me explica o que é. Ai, mãe, eu sei, mas eu não sei explicar. Não. Então, estudo de novo, daqui a pouco eu volto. Porque a partir do momento que você consegue explicar aquilo, verbalizar isso para uma outra pessoa, aí você chegou num ponto de conhecimento bacana. Exato. Então, exato. A mãe chata, né? A galera me fala, nossa, que mãe insuportável. Eu gosto de ter falas precisas e não cometer injustiças com ninguém, então eu vou fazer pequenas 2 correções sobre coisas que eu falei aqui que não são absolutas verdades. Primeiro, eu falei que todos os grandes violinistas das Américas iniciaram pelo Suzuki. Mentira. Grande parte... É porque tem um comentarista, eu já tô prevendo, entendeu? Ai, tá bom. Oi, tudo Grande bom, parte, a maioria dos grandes violinistas americanos dos últimos 40 anos iniciaram pelo método Suzuki. Também a segunda coisa eu falei que a pessoa... Como vai criticar o método que gerou resultados X, Y, Z? Todo e qualquer método é passível de crítica. Todo e qualquer método é passível de crítica, mesmo o que gera o nível de resultado que o método Suzuki gerou. E todos vão ter lacunas. E todos vão ter lacunas. Porém, quando for criticar, seria interessante, se você for honestamente intelectual, que você traga substância. Sim. Ao invés de só falar, não funciona. Porque só é mentira o que você está falando. Ele tenta se consertar, mas ele não consegue. Falar não funciona é mentira. Você fala, não funciona quando X... Aí podemos começar a Você conversar. tem que falar o porquê, Sim. como, o que, né? Você tem que dar um endereço para aquilo. Ou eu sou da opinião, se você vai falar e tipo, por que não funciona? Você quer tocar assim? Porque a pessoa que fala isso, eu tenho certeza que ela está falando isso, voltando o discurso para pessoas como você que iniciou.
Tipo, o método Suzuki não funcionou. Aí a pessoa que tá em casa, nossa, o meu professor é esse método que o professor usa. Só que não, é esse o livro que o professor está usando com você. Ou a partitura que ele te deu ali, né? Uma Exato. folhinha. Às vezes, não é, às vezes o professor não tinha nem o método inteiro, ele tinha uma folhinha que ele também ganhou de um outro professor, Exato. de um outro lugar. Aí tem a história, Então, porque a gente tá falando de uma coisa muito específica mesmo, de uma situação muito específica. Acho que tá claro isso pra todo mundo. De uma situação muito específica. Que alguém vira e fala que o método Suzuki não trabalha técnica. Eu fico assim, mano... você já Oi? viu o método? Você já abriu o livro? Tipo assim... Não tem como, né? É porque não tem um exercício escrito, como a pessoa, provavelmente ela tá analisando dessa forma, porque ela é absolutamente ignorante, ela tá analisando dessa forma assim, pô, não tem nenhum exercício escrito exercício para détaché, logo não trabalha détaché. Não funciona assim, Tipo né? assim, meu amigo. E na verdade o que a gente está falando é sobre abordagem. Sim. Né? Não é nem necessário. O que a gente está dizendo aqui não é nem sobre o método Suzuki. Não é sobre o livro físico. Né? Você Bom pode usar o livro físico professor, de ele forma- pode pegar um material ruim e ele vai fazer um excelente trabalho. Exatamente. Né? E eu acho que é por isso que para mim ficou muito claro que eu era uma professora ruim. E eu me coloquei nesse lugar que foi o que me garantiu um crescimento. De olhar e falar, o que eu sei fazer não funciona. Não funciona, e é claro, gente, não funciona no contexto que eu tava, né? Ensino coletivo, área vulnerável, projeto social, tem 350 coisas que você tem que pensar além da aula de violino. E aí, com isso, eu tive uma capacitação. Na verdade, eu não comecei pelo método Suzuki, eu tive uma capacitação com o José Márcio primeiro, né? Que é nos preceitos Suzuki, mas da visão mas dele. dentro do ensino coletivo, né? Que é o ensino por habilidades. O ensino de prioridades e por habilidades. E o que ele fazia era tão mágico e tão diferente do que eu fazia que para mim, por isso que eu falo, né? O Suzuki foi um salto de fé. Porque eu fiz a capacitação do Márcio em julho. A gente passou, acho que uma semana com ele, 4 dias, se não me lembro ao certo. E ele falou sobre... Ele não tinha cadeira na sala de aula, ele não usava partitura, ele trabalhava os conceitos de maneira... através de vivências, fazia brincadeiras e jogos na sala de aula, e eu olhei aquilo tudo e eu falei, eu não faço nada disso. E aí você via não só o discurso, mas os alunos dele resultado, tocando lindamente. Exatamente. E aí eu olhei aquilo, e tem uma fala do Márcio que sempre chamou muito a minha atenção, porque ele fala, eu não me irrito com nenhum aluno. E eu ficava pensando, eu fico muito irritada porque meus alunos não estão tocando. Eu preciso resolver isso. Então eu cheguei em agosto, no polo, eu tirei todas as cadeiras da sala de aula, todas as estantes de partitura, todas as partituras e disse, bom dia, Sol. Vamos lá, a gente vai começar a fazer aula de outro jeito. Qual é essa história do Bom Dia Sol? Eu vou contar depois, porque eu tenho que terminar esse ok. raciocínio. Nessa época, eu tive uma aluna que retornou de fazer aula. Então, ela fez aula comigo lá no início de 2014, sumiu, e voltou. Quando ela voltou, ela não gostava muito de mim, assim, era muito claro que ela não ia com a minha cara. Ela falava isso, então não é uma questão eu falar aqui. E aí ela olhou e falou, tá, entrou na sala. E eu falei, a gente mudou um pouquinho, tá? Não tinha nenhuma cadeira, não tinha nada na sala, a sala era um vazio, assim, ninguém sabia muito bem o que fazer. Eu também não. E aí eu falei, gente, mudou um pouquinho, tá? Vamos lá, primeira aula, estamos lá tocando. A gente devia estar fazendo chocolate quente em corda solta. Que não é détaché staccato, porque não trabalha a técnica. Não é. Ela levantou a mão no meio da sala. Gente, adolescente é terrível pra essas coisas, né? Levantou a mão e falou, graças a Deus você mudou, você era muito chata. Rapaz. E aí eu falei, então eu tô no caminho certo. E aí foi a partir disso que eu fui buscar os cursos Suzuki. E aí eu fiz filosofia, fiz livro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as estratégias de ensino, fiz pré-estrelinha, prática de conjunto, mão esquerda, mão direita e livro 1 de piano. Mão do arco, mão do violino. Vou te cancelar. Tô zoando. Mão esquerda, mão direita. E se eu tiver algum problema e estiver usando o violino na mão direita? Ela não deixou de ser direita, deixou? Sim, mas aí quando você tá falando mão direita, você tá falando de técnica do arco. Pra mim, não é. Aí sempre tem um chato no Mas sabe, isso é algo chato, mas que eu tenho me policiado. Eu não falo mais Tá bom. técnica de mão direita e mão esquerda. Tá bom. Eu falo técnica de mão do violino e mão do arco. Vou informar a Associação Suzuki da sua solicitação. Mas sabe que eu comentei isso com alguns colegas e
alguns colegas também já estão começando a falar mais, tipo, mão do arco, mão do violino, do que... Eu tenho uma situação em que eu também mudei o termo, né? Um dia eu estava dando aula, e é óbvio que a gente não estava falando sobre isso, mas quando eu me vi nessa situação, eu me senti mal. E aí eu desenhei a mínima e a semínima. E aí eu falei que a pretinha valia menos do que a branquinha. E quando eu olhei para a sala, todas as minhas alunas eram negras. E, óbvio que não, né? Ninguém estava falando sobre cor de pele naquele momento, mas eu nunca mais usei esse exemplo, assim, porque eu me senti muito mal. Eu olhei Você e falei... se sentiu? Teve alguma reivindicação? Absolutamente nada, as alunas nem perceberam. Ok. E é algo que todo mundo... É muito comum, né, na nossa trajetória ouvir. Mas eu me senti muito mal. Como eu falo, as capacitações do Guri colocam a gente em contato com reflexões que não são superficiais. E foi um momento para mim que foi um momento de profundidade, em que eu olhei e eu falei, eu não estou falando sobre isso, mas é extremamente inapropriado. Eu não preciso me retratar a isso desta forma. Eu posso usar outras palavras. Que sensacional. E a história do sol? A história do sol... Porque aí foi isso. Comecei a trabalhar, então, metodologia Suzuki, muda a sala de aula, bota todo mundo pra cima, joga tudo pra cima, vamos reconstruir todo mundo do começo. Beleza. Começou a dar certo. Né? Eu gosto muito dos resultados que eu alcancei. Então, eu gostava... O resultado era você tocando o concerto de Paganini? Eu já toquei Paganini? Eu toquei um Paganini na vida. Mas eu digo, esses resultados que você se orgulha, você tá falando de você tocando Paganini bonitão? Não, por quê? Não sei, né? Eu não trabalho com performance. Você tá falando dos alunos tocando. O meu negócio é as crianças. Eu gosto das crianças, os jovens. É só pra deixar claro pra todo mundo. Então, aí eu gostava muito do resultado que eu tava começando a alcançar. Por quê? Porque eu comecei a ter uma sala de aula que, no primeiro lugar, era organizada. Isso fazia uma diferença na minha vida. Sem um monte de cadeira pra ficar arrastando. Depois eu voltei às cadeiras. Eu era flexível, eu não era tão ruim. Eu era muito ruim, você era brava. Não, brincando. Mas eu voltei às cadeiras porque eu entendia que era cansativo ficar 1 hora ali de pé. Eu não sabia quanto tempo aquela criança tinha ficado dentro do ônibus, eu não sabia se ela tinha vindo a pé. Então eu entendia que a cadeira ela era necessária. Só que as cadeiras tinham um lugar para ficar. Então elas ficavam no fundo da sala, em linha reta. Se você for tocar, você tem que levantar. E eu colocava os alunos sempre em linha reta, do menor para o maior. Isso me dava uma paz pedagógica, assim. Porque ele estava ali, eu conseguia ver todo mundo. Era muito bom. Então, isso como foi... a cartilha José Márcio ensina. Exatamente. Então, assim, a organização da sala começou a funcionar. Os alunos sabiam pegar o instrumento e ir para o lugar. No geral, eles não tinham uma grande problemática nesse primeiro momento da aula, que é complicado, que é o aluno chegar, pegar o instrumento, sentar, abrir, não sei o que, tá no lugar e começar a tocar. Isso costuma demorar um tempo. Não demorava tanto. Aí tinha que afinar os instrumentos, eles conseguiam participar da afinação estando sentados no lugar deles. A gente conseguia ir conversando sobre a afinação. Nossa, legal. Aí o aluno começaram a aprender a segurar o arco. Eu falei, nossa, tá funcionando. Então eu comecei a gostar dos resultados. Do que eu tava falando já? Me perdi. Do Bom Dia Sol. Do Bom Dia Sol. Só que eu ainda me irritava. Quando algum aluno, assim, não alcançava os resultados, eu não me irritava com ele. Não era algo direcionado. Mas eu ficava irritada. E eu falei, eu preciso resolver isso. E aí foi quando eu conheci a história da Ruth Rocha, que é a história de um camaleão. E esse camaleão, ele quer muito ser cor de rosa. Só que os bichos da floresta falam que ele tem que ser verde, porque isso vai proteger ele. Falam que ele tem que ser azul, porque ele vai andar na água. Até que um dia ele acorda e ele decide que ele vai ser ele mesmo. E ele acorda todas as manhãs e diz, bom dia sol, bom dia flores, bom dia para todas as cores. E quando eu ouvi isso, eu falei, é isso. Eu vou entrar todos os dias na sala de aula e eu vou ser a professora que eu quero ser. Então, não importava o que estava acontecendo na minha vida pessoal, não importava mais nada. Eu iniciava todas as minhas aulas dizendo, bom dia, sol. E a partir dali, quem assumia era a professora Nicole. E a professora Nicole amava não, mas ela ama aquelas crianças de um jeito, assim, muito grande. E eu não me irritava mais com eles, porque eu olhava e eu entendia que aquele era o meu trabalho. E eu tinha a obrigação de fazer aquela criança tocar. Mudou tudo, assim. E muito engraçado, porque mudou mesmo. Eu mudei. A partir do momento que eu assumi a professora Nicole,
O que já estava começando a rolar, começou a rolar ainda mais, assim. A minha conexão com os alunos mudou completamente. Não tinha mais, assim, o aluno que eu falava assim, queria que o fulano faltasse. Não tinha o fulano. Eu queria que o fulano viesse, porque o fulano não conseguia tocar, ele precisava vir pra gente estudar. E os processos foram ficando cada vez mais claros também, né? Então, assim, né, você começa ali de um salto de fé que você tira as cadeiras da sala e você vai estudar sobre isso dali 2 anos. Você vai estar fazendo algo um pouco mais interessante, né? Então, o Bom Dia Sol, ele tem esse lugar, que foi quando eu me reconheci como professora, talvez. E eu assumi essa personalidade. E eu achava muito que a professora Nicole, ela era a minha melhor versão. Eu falava isso para todo mundo. Você é meu amigo? Poxa, que legal. Você me conhece muito bem. Mas se você conhecesse a professora Nicole, você ia entender que eu sou uma pessoa muito melhor. Nessa época, eu passava por algumas questões pessoais que me colocavam num lugar muito delicado. E foi muito legal de perceber que quando eu saí desse local onde eu estava fragilizada na minha vida pessoal, na verdade, eu descobri que a professora Nicole era eu. Então, não é que na sala de aula eu me tornava alguém melhor. É que quando eu estou diante de uma situação em que eu posso ajudar os outros, e eu posso fazer isso através da música, com o meu violino na mão, e eu tenho a possibilidade de tocar essa vida e de ser útil para essa pessoa, eu não estou sendo a professora Nicole, eu estou sendo eu mesma. Foi bem legal. Que bonito. Meu Deus, ó. A dona Nana Matias aqui, conhecida também como Amor da Minha Vida, ela vai me bater no final desse episódio, porque eu esqueci de avisar que temos episódios novos toda segunda e quinta, às 10h43, exceto quando não tem. E às vezes não tem. Então, assim, toda segunda e quinta, exceto quando não tem, tem. Que mais? Não sei. Tem... Como a pessoa faz pra ter acesso antecipado aos episódios? Tem um negocinho aqui do lado aqui que tá escrito Seja Membro. A gente tá gravando isso daqui, é um monte de episódio gaveta com muito tempo de antecedência. Então, assim, a gente até esqueceu direito como é que faz isso daqui. Tem um botão aqui, ó. Seja do lado membro. Aí, tá escrito Seja Membro. Você pode aí tocar você e clica ser membro. nele. Quanto custa? Você pode escolher se é do lado da mão do arco ou do lado da mão do violino. Quanto custa? Eu fiquei sabendo que é tipo o preço de um café da padaria, assim. Mas um por episódio? Oi? Por episódio eu tenho que pagar Não, isso? você vai ter acesso ao mês inteiro que tá ali disponível. Eu fiquei sabendo que vale a pena. R$6,90 por mês. E você tem acesso antecipado a todos os episódios quando eles estão antecipados, no caso, né? Exatamente. Que mais? E eu quero saber como que as pessoas acham você nas redes sociais pra seguir, pra te conhecer. Bom, meu Instagram é Nicole Reis Violino. Eu tento postar algumas coisas sobre ensino coletivo. Foi, inclusive, ela postando coisas que fez eu a conhecer anos atrás. Verdade. Anos atrás eu produzi conteúdo, né? Na pandemia, todo mundo se viu em casa fechado, né? Então, eu produzi algum tipo de conteúdo ali sobre violino, sobre aulas no meu Instagram. Disso, eu tive vários alunos, assim, várias pessoas me conheceram através do Instagram e vieram fazer aula particular comigo. Mas parte do meu conteúdo era só para realmente ali, assim, ajudar as pessoas, pensar em ensino coletivo. E hoje é um pouco do que eu faço, né? Apesar de eu não ter uma constância para postar, sempre que eu tô lendo um artigo que eu acho legal, uma tese, eu tento fazer um post pro Instagram, tento trazer algum tipo de reflexão, assim, às vezes eu abro caixinha de perguntas. Muito bem. E como que as pessoas acham o perfil oficial do Guri para ver o que o Guri faz, onde tá? Também no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, tem várias redes sociais, mas eu vou falar o do Instagram, que é o Sou Guri. Sou Guri. Algum recado final? Se você pudesse indicar uma pessoa para vir nesse podcast que você acha que daria uma conversa legal, uma conversa propositiva, uma conversa interessante, quem você diria? Deixa eu pensar. Eu vou indicar 2 pessoas, pode ser? Fique à vontade. Eu acho que uma pessoa que eu gostaria de indicar para vir aqui é a Kathleen, que foi minha aluna. Ok. Eu acho que ela poderia trazer aí o lado dela, dessa história, né? E também aquilo que ela está produzindo agora. E tem uma garota que eu conheci lá em Ribeirão Preto, que é a Paula Rojas. Paula? Rojas. Eu acho. Esse nome acho que é familiar. Ela é da USP, eu a conheço. A Nona conhece. Ok. Muito bem. Se você gostou desse episódio, deixa seu joinha. Você já foi aluno do Guri? Deixa aí embaixo qual foi a sua história de
de amor, a sua história de ódio, a sua história de superação, a sua história de frustração. Pode deixar aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou. Comenta, dá like, dá dislike, tanto faz honestamente. Muito obrigado, Nicole. Obrigada, Gia. Inenarrável. Obrigada por parar o seu sábado pra vir aqui com a gente. Isso, obrigada tomar pelo café, convite. gravar. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu sempre fui muito fã de vocês. Que isso. Sempre um prazer. Um abração. Eu falei que tanto faz, mas não é tanto faz não, tá? Eu fico triste quando eu recebo comentário negativo. Mas pode comentar negativo. Mas se for positivo, aí comenta mesmo, tá? Um abração e até mais. Tchau. Tchau.